A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre um assunto muito importante nesse primeiro trimestre. Vamos trabalhar sobre Israel versus Judá, a divisão do reino. Eu espero que você seja edificado em Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. É claro também que você pode nos ajudar a alcançar os 100 mil alunos. Já estamos muito perto aí dos 100 mil inscritos e eu conto com seu apoio. Deixa aí teu comentário também, tá? Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes, tá? Discipulado dinâmico, discipulado para novos convertidos. Você encontra todas as nossas classes na descrição desse vídeo, organizadas aí, para você acessar, ficar à vontade e aprender ainda mais da palavra de Deus. Também, se você conhece alguém das classes dos adultos e dos jovens, indica o nosso material, indica o nosso trabalho. Nós temos recursos para essas turmas, classes dos adultos e dos jovens. O nosso site facilita EBD. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: Israel versus Judá, a divisão do reino. Vamos entender muito sobre esse momento histórico que a Bíblia fala sobre a divisão de Israel e Judá. Isso é muito legal a gente entender, entre reino do norte e reino do sul. É muito importante você iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira está em Mateus capítulo 12, versículos 25. A segunda base bíblica é a leitura bíblica em classe, que está no livro de 1 Reis, capítulo 12, versículos 6 ao 10, depois versículos 16 ao 20. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Um marco na história de Israel é exatamente a divisão do reino. A divisão do reino acontece exatamente por causa da desobediência e dureza do coração do povo em servir a Deus em unidade. Ela acontece depois do período do reinado de Salomão, com o seu filho Roboão. Roboão, então, ao invés de ser mais flexível e escutar, então, o conselho dos anciões, que orientavam ele naquele processo de monarquia, de período de transição do reinado do seu pai para o dele, a abaixar os impostos, ser mais flexível com a população e agradar então a multidão, ele então resolveu aumentar os tributos, ser mais severo. Por causa disso, houve então um cisma, um racha que dividiu a nação em dois grupos políticos. O grupo político de Israel, levando consigo 10 tribos, que agora tem a sua capital em Samaria, governado então por Jeroboão, e o grupo político de Roboão, que tem a sua capital em Jerusalém, apenas com 2 tribos, Judá e Benjamim. Esses dois grupos, tanto o reino do norte como o reino do sul, passaram por cativeiros. O reino do norte enfrentou um cativeiro conhecido como cativeiro assírio em 722 a.C., onde os assírios invadiram Samaria, dominaram então as 10 tribos, destruíram as 10 tribos e levaram cativos ou como escravos para a Síria vários desses povos para nunca mais voltar. E então dominaram Samaria, obrigando com que o povo que ali ficou como sobrevivente se casasse com pessoas estrangeiras que eles trouxeram mediante esse momento de guerra, obrigando então a surgir um povo estranho, com sangue misto. Na época bíblica, isso não era aceitável. E é importante você destacar isso aqui. Não era aceitável. E a partir daí surgem então os povos samaritanos. Esse é um marco histórico que a gente precisa descobrir dentro da palavra de Deus e em sala de aula também. O segundo grupo, que é o
grupo político conhecido como Reino do Sul, tem a sua capital em Jerusalém, ele enfrenta o cativeiro babilônico agora. O cativeiro que eles enfrentam é o cativeiro babilônico. Esse cativeiro babilônico, ele acontece anos mais tarde. Isso por quê? Porque o povo de Israel e Jerusalém se afastam também da presença de Deus. Os reis se afastam da presença de Deus. Mas por promessa de Deus, eles vão para o cativeiro, permanecem lá 70 anos e depois desses 70 anos, por um decreto do rei Ciro, que agora é o governante mundial da Babilônia, eles então retornam para Jerusalém para restaurar o templo, depois restauram os muros, restauram a cidade e se tornam mais uma vez um povo diante da presença de Deus. A aula de hoje procura demonstrar exatamente as consequências dessas divisões. E no meio dessas divisões, Deus levantou também profetas para anunciar a sua vontade e o seu querer. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: a divisão do reino. Nós precisamos compreender sobre a divisão do reino que ela não é favorável ao povo de Deus. O povo que deveria viver em unidade agora estava dividido. Toda divisão nos afasta então dos propósitos de Deus. É muito importante entendermos que na divisão, infelizmente, existe a contenda, existe a briga, existe então o rancor. E o objetivo de nós servirmos a Deus é não dar lugar e espaços para essas situações. Nós precisamos andar unidos como povo de Deus, como povo perfeito que ama ao Senhor de todo o coração. Daí a importância de seguirmos a visão pastoral, seguirmos a visão discipuladora da nossa igreja, servindo a Cristo, servindo ao Senhor. Quando analisamos a história da divisão de Israel, nós vamos encontrar diversas consequências desastrosas por causa dessa divisão. O primeiro subtópico trata sobre o contexto da divisão. Eu já iniciei pincelando para você como aconteceu. Agora nós precisamos observar a partir da perspectiva do reinado de Roboão. Roboão é o descendente direto de Salomão. Salomão tinha acabado no seu reinado de inaugurar o templo, inaugurar o seu palácio, e por causa disso houve então o aumento de diversos tributos, de diversos impostos. Só que quando Roboão assume, a população então esperava a isenção desses tributos, a isenção desses impostos. Porém, ele, ao invés de escutar os mais velhos, os anciões, que orientavam a ele a poder ser mais flexível diante dessa situação, para poder ganhar o coração do povo, ele escutou os mais jovens. E ao invés de agir conforme a vontade e a visão desse projeto, ele agiu contrário. E agindo contrariamente, a nação não gostou. Aquilo repercutiu mal, pelo fato dele dizer ao povo que ele ainda iria aumentar os impostos, iria ser mais severo do que o período do seu pai, e iria perseguir aqueles que não pagassem. Só que o que acontece? Nesse período histórico aqui, a nação se enfurece contra o reinado de Roboão. Daí então essa grande divisão, ao ponto de 10 tribos, são 12, 10 tribos rejeitaram então seu governo. Ele recebeu um impeachment, conforme a história bíblica diz. Ele foi retirado do governo. E é interessante perceber que, analisando a palavra de Deus, nós encontramos apenas 2 tribos que decidiram então seguir na visão do governo de Roboão, que é Judá e Benjamim. Judá, que tem a sua capital como Jerusalém, são conhecidos agora como tribos do sul, ou seja, governo e reino do sul. E as 10 tribos do norte passaram a ter uma capital, então, em Samaria, com Jeroboão governando. Só que quando Jeroboão se levanta como inimigo político de Roboão, Jeroboão se levanta não querendo servir a Deus, não querendo obedecer a Deus, mas ele passa a edificar, por exemplo, postes ídolos, altares indevidos. Ele edifica um templo em Samaria para poder tirar o foco do povo de Deus em ir para Jerusalém, em servir a Deus, porque Jerusalém é a capital geográfica para o povo judeu de culto. E pelo menos uma vez no ano, na Páscoa, esse povo ia a Jerusalém para celebrar a Deus. Então, Jeroboão, sabendo disso, ele cria um templo em Samaria.
ele passa a proibir o povo de chegar a Jerusalém, ele levanta altares indevidos e ele passa a andar contrário à vontade de Deus. Nesse período, Deus começa a levantar diversos profetas para denunciar esses pecados que eram cometidos por Jeroboão. Isso porque a história diz que Jeroboão passou um período no Egito. Ele conheceu então a visão do Egito. E a visão do Egito era uma visão corrompida, de ter diversos deuses, de adorar a diversos ídolos. Ele então traz essa perspectiva para Samaria e, além de estabelecer um culto que não era um culto permitido por Deus em Samaria, ele estabelece cultos a outros ídolos, a outros falsos deuses. Daí então a religiosidade de Israel, que é governado agora com essas 10 tribos, com a capital em Samaria, passa a ser corrompida. Se levantam historicamente em Israel para governar praticamente 19 reis. Nenhum deles, depois de Jeroboão, serviu ao Senhor, porque a visão religiosa ficou corrompida. Todos eles se afastaram da presença de Deus, e a consequência disso foi o pecado que levou à morte. Já em Judá, nas tribos do sul, Jerusalém, alguns serviram a Deus e outros não. São 20 reis que se levantam. Mas aqueles que serviram a Deus, que restauraram o culto, que preservaram na fidelidade, foram honrados por Deus. Eu espero estar te ajudando até aqui. Avançando agora, nós vamos para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: Roboão e Jeroboão. Após a morte de Salomão, as tribos então, por causa da arrogância de Roboão, não aceitaram Roboão como governante. Daí então surge um cidadão conhecido como Jeroboão. Ele era um líder político que viveu no período então do rei Salomão. Ele se destacava pela sua habilidade de governar. É claro que depois de se levantar contra Salomão, Salomão então persegue ele e ele foge para o Egito e permanece por lá por um bom período da sua história. Só que com a morte de Salomão, ele retorna então para Israel. E pelo fato de Salomão estar morto e Roboão agir arrogantemente, a nação então rejeita Roboão e agora levanta Jeroboão como governante. Ele que não foi separado por Deus para ser rei, mas toma esse governo para si e passa a governar então as 10 tribos de Israel. É interessante que a Bíblia fala constantemente dessas tribos. A Bíblia apelida essas tribos de Efraim, apelida essas tribos de Israel, porque a capital então se refere agora a Samaria. Todas as vezes que você lê a partir de agora nos livros de Reis e Crônicas, você vai encontrar, e esse foi o rei que se levantou em Israel. Quando se referia a Israel nesses livros, está se referindo a essas tribos aqui, as tribos do norte. Quando se referir agora, e esses são os reis que se levantaram em Judá ou Jerusalém, está se referindo então às tribos do sul. E é importante você destacar isso também em sala de aula, para você ter uma perspectiva histórica sobre esse assunto também. O resultado então da divisão: Israel, que era uma nação sólida, unida, ela passa agora a ter fragmentos, ela passa agora a ser dividida. As 10 tribos são levadas então para o cativeiro assírio, tem a Síria como inimiga em 722, são destruídas, e as 2 tribos que sobrevivem, Judá e Benjamim, são levadas para o cativeiro babilônico por promessa de Deus e promessa a Davi. Elas passam lá 70 anos e depois retornam desse cativeiro para Jerusalém para reconstruir então a cidade. É interessante ter essa perspectiva, que essa divisão trouxe então prejuízos. Aplicando também na igreja, nós aprendemos que toda divisão também traz prejuízos. Prejuízos que às vezes não valem a pena nós seguirmos nessa caminhada de divisão. A igreja ela é feita para trabalhar em unidade. Em Cristo nós somos um. Por isso nós precisamos trabalhar em unidade na nossa congregação local, no nosso campo, ter uma visão que segue o reino, que glorifica a Deus, debaixo da autoridade também pastoral. Que Deus em Cristo use você, que Deus te abençoe. E a partir de agora, nessa visão do Antigo Testamento, nós vamos então para o segundo ponto. Se eu estou contribuindo contigo, comenta aí. O segundo ponto trata sobre o reino do norte. As tribos do norte, ou seja, as 10 tribos que se unem contra o governo então de Roboão,
tem uma prosperidade muito interessante no Antigo Testamento. É tão interessante que alguns profetas fazem denúncias a respeito dessa prosperidade, porque essa prosperidade ela passa a ser uma prosperidade corrompida. A exemplo do profeta Amós, que sai do campo e profetiza contra essas tribos, as 10 tribos que tem como capital Samaria, pelo fato do seguinte: as pessoas se envolveram tanto com riquezas que não estavam mais agindo em favor do necessitado, do pobre e da viúva, ao ponto de vender escravos e vender pessoas da mesma linhagem de sangue por pares de sapatos. E o profeta Amós traz essa denúncia ferreamente. Vamos analisar isso. O primeiro subtópico trata sobre a política. A política das 10 tribos ela é centrada a partir de um reinado que não é um reinado genuíno. O primeiro governante das 10 tribos é Jeroboão. Nessas 10 tribos, no governo do norte, passaram então 19 reis e nenhum deles serviram ao Senhor. Todos se afastaram da presença de Deus. Foram corruptos e agiram contrário à vontade de Deus, estabelecendo cultos proibidos, estabelecendo adoração a outros deuses, colocando então Deus em escanteio. Pelo fato que a nação então passa a ser corrompida, depravada e se afasta da presença de Deus. É aqui que Deus levanta diversos profetas, a exemplo do profeta Oséias. Oséias traz uma mensagem muito forte para o povo de Israel, das tribos do norte. Ele compara esse povo como uma prostituta, ao ponto de Deus falar através da vida de Oséias. Oséias que se casou com a prostituta porque Deus mandou, comprou ela, antigamente era comprada, ele compra ela, ele se casa com ela, tem filhos com elas, mas essa mulher então decide abandonar Oséias e voltar para a prostituição. E aqui Deus então utiliza essa figura para descrever a atitude das 10 tribos. Deus comprou as 10 tribos para si, mas as 10 tribos não aceitaram o amor de Deus. Se prostituíram e voltaram para a prostituição, agiam de forma má e não se arrependiam. E é por isso que você precisa ter essa perspectiva que o povo das 10 tribos se afastaram da presença de Deus. É aqui também nas 10 tribos que Deus levanta os profetas Elias e Eliseu para denunciar os pecados de Jezabel e Acabe. É importante caminharmos agora para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto: a religião. Jeroboão passa a aplicar então uma perspectiva religiosa totalmente distorcida da religiosidade que foi estabelecida por Deus para o povo de Israel em unidade. Quando há essa divisão, ele traz então a religiosidade corrompida. Essa religiosidade corrompida passa a tirar o foco da presença de Deus. Um Deus que é estabelecido anos mais tarde pelos próprios reis que dão sequência ao reinado de Jeroboão é Baal. A palavra Baal significa exatamente esposo. E é importante você entender que ele toma esse papel, ele quer tomar esse papel de Deus. A Bíblia reconhece Jesus como noivo da igreja, reconhece Jesus como marido da igreja. E aqui você percebe o Baal lá atrás querendo tomar para si essa religiosidade. Astarote, que se levanta como a deusa da fertilidade, Baal, que se levanta como o deus da chuva. São falsos deuses, falsos ídolos que são estabelecidos para o culto em Israel. E esses falsos deuses trazem diversos prejuízos à religiosidade, tiram o foco da presença de Deus. E é aqui que Deus levanta profetas como Elias para denunciar esse pecado. É aqui que Deus levanta profetas para falar ao povo para voltar para a presença de Deus. Porque o povo agora estava se entregando exatamente à imundície do pecado, à idolatria. E isso não agrada a Deus. E essa idolatria corrompeu o povo de Deus, ao ponto dos sacerdotes se venderem, ao ponto dos sacerdotes fecharem os seus olhos, aqueles que estavam em Samaria fecharem os seus olhos para o pecado do povo e aceitar que o povo vivesse de qualquer maneira, e o pecado então entra ferreamente. E a consequência desse pecado levou o povo de Israel a um cativeiro conhecido como cativeiro assírio. E agora, no último subtópico, nós vamos entender então sobre o fim de Israel, no caso das 10 tribos. Esse fim levou Israel então para o cativeiro mais terrível que existiu.
Dos 19 reis que se levantam, todos eles não serviram ao Senhor. E esse cativeiro, o cativeiro dos assírios, é terrível. O pior povo da terra se levantou para poder julgar então Israel, destruindo as tribos, destruindo o povo. Os assírios tinham uma prática terrível. E em 722, eles destroem Samaria, tomam para si aquele povo, obrigam o povo a realizar então casamentos mistos, para que a descendência de Israel não fosse mais uma descendência pura. Daí então passa a surgir os samaritanos, que lá no Novo Testamento eles são vistos agora como um povo misto, como um povo que não é um israelita puro. Eles são excluídos, tá, pelos judeus no Novo Testamento. Mas Jesus ele vem para demonstrar que ele tem vida até para aquele que é excluído, até para aquele que não é aceito, até para aquele que é rejeitado. É claro que o povo, ele, infelizmente, foi derrotado, foi levado para o cativeiro assírio. E esse foi o fim, então, da nação de Israel, no sentido de 10 tribos, no sentido de capital em Samaria. Agora nós vamos olhar para aquelas que permaneceram, os descendentes que permaneceram. No terceiro ponto, nós vamos observar sobre o Reino do Sul. No Reino do Sul, nós encontramos então as tribos de Judá e Benjamim. O Reino do Sul, ele permanece e prevalece porque esse reino tem uma aliança tremenda com Deus, por causa de Davi. Esse reino é estabelecido e ele prevalece, e a descendência desse reino dá sequência, então, à vinda do Messias. Cristo vem a partir dessa descendência. O primeiro subtópico trata, então, sobre a política. A política que é estabelecida no Reino do Sul é uma política que serve ao Senhor em alguns momentos. Em outros momentos, essa política, então, se desvia da vontade do Senhor. Mas, quando nós olhamos para a perspectiva histórica, dos 20 reis que se levantam, alguns serviam a Deus e outros não. Aqueles que serviram a Deus eram conhecidos, então, como os descendentes de Davi, aqueles que eram filhos de Davi, e constantemente você vai ver isso. Se você compara o livro de Reis e o livro de Crônicas, você vai ver esses descendentes sendo destacados dentro da Bíblia, sendo exaltados como descendentes de Davi. E você percebe que alguns desses reis procuraram servir ao Senhor de todo o seu coração, promovendo então avivamentos, adoração, culto ao Senhor. Alguns se corromperam, é claro. E aqueles que se corromperam, infelizmente, tiveram consequências drásticas na sua história. Mas nós percebemos que Judá tem uma aliança tremenda com Deus, porque foi Deus que estabeleceu essa aliança por causa de Davi. E observando essa aliança, nós compreendemos então a raiz do Messias, o Cristo, que veio então dessa descendência. Por isso que o Reino do Sul não é destruído, por causa do nascimento de Jesus, por causa da promessa de Deus da salvação. O segundo subtópico trata sobre a religião. A religião de Judá é uma religião que serve a Deus, que tem uma aliança com Deus vivo. Porém, alguns reis que serviram ao Senhor promoveram diversos avivamentos, restauração de culto, adoração ao Senhor, prática da Páscoa. Esses reis conduziram a Deus de forma muito especial o povo. E é muito importante entendermos que mesmo nessa situação, dos 20 reis que se levantam, alguns eram corrompidos. Procuravam estabelecer cultos a outros deuses. Daí então Deus levanta os seus profetas denunciando o pecado. Mas alguns levaram o povo exatamente à corrupção. E essa corrupção teve uma consequência, o cativeiro babilônico, que também é feroz e é ferrenho, para punir então Judá. Analisando isso, o terceiro subtópico trata sobre o cativeiro. O cativeiro babilônico é estabelecido por Deus, pronunciado então pelos profetas. Isaías começa a anunciar esse cativeiro. O Jeremias fala muito sobre isso. O Ezequiel fala sobre isso. O Daniel profetiza lá no cativeiro também. Esses profetas anunciaram então a importância do povo servir a Deus. Porém, o povo se corrompeu, mas mesmo estando no cativeiro, esses profetas trouxeram agora mensagens de edificação, porque o povo de Judá não foi destruído no cativeiro, foi levado como escravo para a Babilônia, permaneceram lá em uma colônia e depois de 70 anos retornaram então para Jerusalém.
Nesse retorno, quem encabeça esse retorno? Nós encontramos Zorobabel, nós encontramos também Josué, que retornam para restaurar o templo, o culto e a adoração ao Senhor, porque o templo foi destruído no cativeiro babilônico. Os muros da cidade foram destruídos. Quando nós lemos o livro de Esdras e Neemias, nós descobrimos então que eles restauram o templo, depois eles restauram a cidade, os muros, e então vem Esdras para restaurar o culto, a adoração ao Senhor, o Neemias para concluir a restauração dos muros, para poder guiar o povo de Deus ao serviço de adoração ao Senhor. Depois do cativeiro, o povo de Israel ficou curado. Não aceita de maneira nenhuma qualquer movimento de adoração idólatra, pelo fato de voltar o seu coração somente para Deus. Eles aprenderam a lição. Essa é a perspectiva da divisão dos reinos. Eu espero ter contribuído contigo até aqui. Se eu te ajudei, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Se você está afastado de Jesus, por favor, deixa teu comentário, quero voltar para Cristo. Você pode também utilizar o teu celular com leitor de QR Code, nós vamos orar por você e nós acreditamos que Deus tem uma bênção especial para a tua vida também. É claro também que eu quero trazer algumas dicas de leitura que vão te ajudar a compreender muito sobre a divisão do reino e sobre o exílio que aconteceu tanto com o povo de Israel como com o povo de Judá. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês o texto Israel no Exílio, uma interpretação teológica. Esse material muito bom, te dá uma perspectiva histórica sobre Israel no Exílio. Você pode utilizar tanto nessa aula como na próxima. Vale muito a pena, ele é da editora Acadêmica Cristã em Paulos. Outro texto que eu quero indicar, que estou indicando para vocês, é esse material do Samuel Schutz, A História de Israel no Antigo Testamento. Esse material é muito bom, também te dá uma perspectiva sobre o exílio, sobre a divisão do reino. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, que vai tratar sobre o seguinte assunto: as dominações e exílio. Lição de número 11. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.